Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou aluno do curso de matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vou fazer uma breve apresentação sobre inequação exponencial, tá? Da disciplina de matemática básica, não é isso? Então vamos lá falar só um pouquinho sobre equação exponencial. Quando a gente está falando de equação exponencial, vou mostrar aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui x 2 elevado a x maior que 32. Então isso aqui é uma equação exponencial. Qual é a característica? Percebe que eu tenho um símbolo maior que. Então eu tenho aqui 1 sobre 9 elevado a x menor ou igual. Quando tiver assim, ó, menor ou igual a 81. Então, estando tendo maior que ou menor ou igual, seria uma equação exponencial. Estou dizendo que um valor pode ser menor ou igual a outro. Essa aqui eu tenho 3 elevado a x mais 2, mais 3x menos 1, menos 3x mais 1. Isso aqui seria maior ou igual a 171. Assim como eu tenho 9x menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9, que seja maior a zero. Então eu tenho aqui 3x, né? 3x elevado a x seja menor que 9. Assim como aqui eu tenho uma raiz quando 0,8 elevado a x mais 2 seja maior ou igual a 0,67. Ou seja, eu posso ter também a equação em forma de raiz, né? Aqui, raiz de 2, 3x menos 1, menos raiz cúbica de 4x mais 1. E aqui eu tenho que 0 é 0,1 x elevado a x maior que 10.000. Então, sempre que eu tiver qualquer sentença matemática que eu tenho maior, menor, igual, eu tenho aqui maior que, menor que, né? Eu tenho aqui maior igual ou maior igual, menor igual que, eu vou ter uma sentença matemática, ok? E aí eu vou mostrar como que a gente pode chegar a uma possível solução ou um conjunto solução dessas sentenças matemáticas, obedecendo esses diversos modelos. Como que pode ser acontecido isso? Vamos fazer algumas resoluções, alguma teoria para uma resolução. Se eu tenho aqui a elevado a x, esse a aqui tem que ser maior ou igual a um certo k. Sendo assim, eu vou ter que x seja maior ou igual a k se a for maior que 1. X menor que k, então se 0 for menor que a e menor que 1. Sendo assim, qual um exemplo que eu tenho de uma inequação? Eu tenho aqui que 2x maior que 64. Como que a gente resolve isso? 64 é a mesma coisa de 2 elevado a 6. Então, eu posso escrever 64 e posso escrever 2 elevado a 6. Então, vai ficar 2x maior que 2 elevado a 6. Eu posso cortar a base aqui, ó. Então, se eu cortando a base, eu vou ter que essa base ela é maior que 1. Se a base é maior que 1, então eu vou dizer que x é maior que 6. Sendo assim, um conjunto de solução para essa equação, eu tenho que x pertence aos conjuntos números reais, tal que x seja maior que 6. Então isso aí está mostrando uma teoria básica, né, do como que seria uma resolução de uma inequação do segundo grau, não é isso? De uma inequação, né? Então, depois disso aí eu posso mostrar no final como que seria uma do segundo grau também. Vamos ver o outro exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho um exemplo que 1 sobre 9, eu tenho uma fração elevada a x que seja menor ou igual a 1 sobre 81. Percebe que 1 sobre 81 é a mesma coisa, 81 é a mesma coisa de 9 elevado a 2. Sendo assim, eu posso escrever que 1 sobre 9 é elevado a 2. Percebe que a base agora ficou igual. Então, eu posso cortar essa base. Quando eu cortando essa base, eu vou ter o seguinte, eu vou ter com essa base que 0 é menor ou igual a 1 sobre 9 e menor ou igual a 1. Sendo assim, a gente cai nessa primeira sentença matemática que eu acabei de explicar. Que x aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a 2.
E aí, dessa forma eu tenho que a conjunto de solução x pertence aos conjuntos de números reais, tal que x seja maior ou igual a 2. Então essa aí são uma sentença matemática que cai nessa primeira resolução, onde 0 é menor a 1 sobre 9 e menor que 1. É isso, então, essa é a possível solução para essa inequação. Agora, olha só, nessa sentença matemática aí, a gente tem uma coisa bem curiosa. A gente tem um número decimal, 0,8, mais 2, que isso aqui eu tenho maior que raiz, percebe que eu tenho a raiz decimal, 0,64. Sendo assim, eu posso pegar essa raiz aqui e eu posso escrever ela assim, ó, em forma de fração. Né? A parte de matemática básica, né? 64, 0,64 é a mesma coisa de 64 dividido para 100. Sendo assim, é uma das possíveis soluções. A gente pode ter que 64 sobre 100 está fora, está dentro, está em raiz. Eu posso escrever cada uma a raiz dela aqui. Então eu tenho que a raiz de 64 é 8 e raiz de 100 é 10. Agora se eu dividir 8 por 10, perceba que eu dividi 8 por 10 vai ser 0,2. Quando não tem nada aqui tem 1, 0,2 elevado a 1. Agora eu posso cortar as bases, 0,8 com 0,8. Agora eu vou trabalhar só com os expoentes. Trabalhando só com os expoentes, eu vou ter que o expoente aqui, ó, 0 seja maior que 0,08, que maior que 1, certo? Se é maior, então eu vou ter aqui, ó, que seja o expoente x mais 2 maior que 1. Então, isso, passando esse 2 para lá, ele vai passar negativo. Se passa negativo, eu vou ter que x maior que menos 1. Então, essa é uma possível sentença matemática que a gente pode adotar nessa possibilidade. Ou seja, eu tenho que aqui é o conjunto de solução, x pertence aos conjuntos números reais, tal que x seja maior do que menos 1. Então essa é uma solução. Então significa que o valor dessa sentença matemática, ele está todos os valores que x seja menor que 1. Pode ser a solução dessa equação. Isso que essa sentença matemática está dizendo. Na inequação, eu não estou dizendo que o valor é menos 1. O que é que está dizendo nessa equação? Que o valor que x pertence aos conjuntos reais para a solução dessa inequação é todo x que x seja maior do que menos 1. Então, essa que é a possível soluções. Não é igual a uma equação que eu estou dizendo que o valor é menos 1. Não. Eu estou dizendo que quando eu coloco que x seja maior do que menos 1, eu estou dizendo que cabe para essa solução todo valor que x seja maior que menos 1. Então a gente tem que entender essa sentença matemática. Então, imagine uma reta real, que essa reta real eu tenho um ponto de menos 1, e todos os valores que seja maior do que menos 1 é solução para essa inequação. Assim como eu tenho aqui, ó, uma outra inequação que a gente vê muito, eu tenho um número decimal elevado a 1, eu tenho 0,29x, 2x mais 3 elevado a menos 1. A gente tem que procurar uma forma para cortar. E para cortar eu posso escrever esse 1 aqui, ó, com força assim, ó, né? Esse 1 aqui, como é que a gente pode escrever? 0,29 elevado a 0. Lembra quando a gente está estudando essa parte de potenciação? A gente diz que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então isso aqui é igual a isso. Agora eu posso cortar. Se eu posso cortar, eu vou sobrar com 2x mais 3, que seja maior ou igual a 0. Certo? Então, só que com essa base eu vou ter o seguinte, que 0 é maior, ó, 0 é menor, desculpa, 0 é menor do que 0,29, que é menor que 1. Sendo assim, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que 2x mais 3 seja menor que 0, porque é menor que 1.
Ou seja, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esses 3 para lá, ele vai passar negativo. Se passa negativo, eu vou dizer que x menor que menos 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou dizer que x menor que menos 3 sobre 2. Sendo assim, o que é que isso vai dizer para mim? Eu vou dizer que a conjunto de solução para isso daí, eu tenho que x pertence aos conjuntos não reais, tal que x seja um valor que seja menor que menos 3. Eu não estou dizendo que o valor de x é menos 3. Eu estou dizendo que cabe para essa inequação qualquer valor que x seja maior do que menos 3 sobre 2. Veja uma reta real, imagine uma reta real. Todo valor que seja maior que menos x sobre 2 é possível solução para essa equação. Detalhe, que pertence aos números conjuntos reais. Sendo assim, eu vou ter essa sentença matemática um pouco até diferente, mas para a gente entender, eu tenho aqui x, 3x, x mais 1, que seja maior 7 do que 729. Se eu decompor 729, eu vou ter que 729 é a mesma coisa de 3 elevado a 6. Então eu poderia escrever isso aqui, ó, né? Juntando isso aqui, eu poderia escrever que no lugar de 729 eu posso escrever de 3 elevado a 6. Sendo assim, eu poderia cortar os 6 e multiplicando aqui x vezes x ao quadrado, x vezes 1x. Agora eu vou trabalhar só com a parte de cima. Sendo assim, eu vou ter como base que x é maior que 1. Sendo x é maior que 1, então eu vou ter que x elevado a 2 mais x maior que 6. Ou seja, jogando esse 6 para lá, ele vai passar negativo aqui. Ou seja, isso aqui parece muito com a equação do segundo grau, porque eu tenho x elevado a 2. Eu vou substituir isso aqui por uma equação e vou resolver por Bhaskara e delta, achando o valor de x1 e x2. Ou seja, se x elevado a 2 tem dois valores para x. Quais são os dois valores para x? Calculando o primeiro valor de x, eu tenho que x' é menos 3 e x duas linhas é 2. Sendo assim, a gente tem essa sentença matemática, que o valor de x é menos 3 e o valor de x é 2. Então imagina aqui uma reta real. Percebe que aqui vai ser uma parábola, porque eu tenho que passar aqui e passar aqui. Se é uma parábola, eu tenho... O que é que eu estou dizendo aqui? Que todos os valores menor que menos 3 é positivo. Entre menos 3 e 2 é negativo. E depois, o valor acima de 2, ele é um valor positivo. Percebe aqui, ó, que eu tenho maior, que esse valor aqui seria o maior, certo? Ou seja, quais são os valores para, se é um valor maior, então eu tenho quais os valores para inequação? Todos os valores que seja maior que menos 3 e todos os valores que seja menor que menos 2. Então isso aí seria esse valor da sentença matemática. Ou seja, x seja menor que menos 3 e x seja maior que 2. Sendo assim, qual o conjunto de soluções para uma determinada equação? X pertence ao conjunto de reais, tal que x seja menor que 3 e o outro valor, ou x seja maior que 2. E aí, pessoal, tá essa referência bem explicada, essa sentença matemática em equação exponencial, né? E obrigado a todos.